História de hoje, eu estava perdido. Devia ser 3 ou 4 da tarde, mas no interior da floresta dava a impressão de que estava anoitecendo. Nuvens negras cobriam de repente o céu e o grito dos trovões deixou-se ouvir na imensidão da selva amazônica, como se fosse o alarido de gigantes assustados. De vez em quando, os relâmpagos semelhantes a flechas acesas faria a escuridão. Tive medo. Aliás, estava amedrontado, desde que percebi que tinha perdido a trilha. Corria o ano de 1972. Eu era missionário entre os índios da tribo Campa, que morava na margem do rio Perene, na Amazônia do meu país. Naquela manhã de sexta-feira, saí de casa com o objetivo de visitar uma aldeia localizada a 2 horas de caminho, através da floresta. Não soube precisar em que momento perdi a trilha. Esforcei-me para achá-la, mas toda tentativa acabaria se desorientando mais. Os minutos e as horas foram passando, e então as nuvens escuras apareceram anunciando a tormenta. A chuva chegou junto com a noite, implacável. Assentei-me no chão, debaixo de uma árvore, e vi passar o tempo, rogando a Deus que me ajudasse a sair daquela situação difícil. Não sei quanto tempo fiquei desse jeito, mas quando notei que a chuva tinha diminuído, reiniciei a caminhada em meio à escuridão e o barro. Estava completamente molhado, cansado, faminto e a essa altura quase desesperado. Você não pode parar. Vai ter que continuar, repetia. Você vai conseguir. Daqui a pouco você acha a aldeia. Não pode ficar aqui parado. Mas algo me dizia que tudo era inútil. Que o melhor seria ficar ali e esperar a luz do novo dia. Ficar ali, molhado como estava, sozinho, e se alguma fera aparecesse? Era a primeira vez que acontecia uma coisa assim. Eu não conhecia a selva. Tinha chegado da capital havia poucos meses. Senti que o medo estava tomando conta de mim e sorri. Corri como um louco. E se alguém estivesse me perseguindo? A chuva molhava meu rosto, dificultando a visão. Se é que podia enxergar alguma coisa naquela escuridão. Foi aí que escorreguei e caí floresta abaixo. 5 ou 6 metros, talvez. Estava cheio de lama. Não existia mais trilha. Só a escuridão e a música infernal que a chuva produzia ao entrar em contato com as folhas e o chão. Eu não queria aceitar, mas estava perdido, completamente perdido. Tentei sair do buraco em que me achava. Segurei-me numa planta, mas essa desprendeu-se e tornei a cair na lama. Agarrei-me em um pequeno galho. Uma dor violenta obrigou-me a soltá-lo. E acabei novamente na lama, com a mão cheia de espinho. Tudo que fazia era inútil. Meus pés escorregavam na terra molhada e acabava sempre lá embaixo, no buraco e na lama. Fiquei algum tempo meditando em silêncio. De repente tive vontade de chorar. E chorei. Medo? Acho que já não sentia mais medo. Temor de alguma fera? Cansaço? Fome? Teria gostado que fosse por algum motivo semelhante, mas não era não. Olhando para trás, vi que minha vida na igreja tinha sido como aquela noite. A vida toda tentando sair do buraco. A vida toda tentando viver à altura dos elevados princípios da minha igreja, de cumprir os mandamentos e regulamentos, e acabando sempre na mesma situação. Eu estava perdido em meio à igreja, com todas as suas doutrinas na cabeça, cumprindo de certo modo todas as suas normas,
mas estava perdido. E o pior de tudo, havia 2 anos que eu era um pastor. Como num filme, minha vida toda começou a desfilar diante de meus olhos. Minha mãe havia conhecido o Evangelho quando eu tinha apenas 4 anos de idade. Praticamente nasci na igreja. Não lembro um dia que ela tivesse deixado de assistir os cultos, aos sábados, domingos e quartas. Ela estava sempre ali com todos os filhos. No pequeno local onde se congregava o grupo de 8 pessoas, havia um lugar especial em cima do púlpito para os 10 mandamentos, num quadro dourado. Era dever de todos saber de cor os mandamentos e guardá-los fielmente. Desde pequeno aprendi as normas da igreja. Não podia fumar, não podia beber, não podia dançar, não podia ir ao cinema, não podia ir ao campo de futebol. Não pode. Ó Deus, perguntava-me muitas vezes como é possível viver assim. Em meu coração de adolescente, me sentia um estranho conflito. Sabia tudo o que devia fazer, mas não conseguia viver à altura dessas normas. E isso me tornava infeliz. Lembro-me de um dia, um time de futebol vinha à cidade onde eu morava. Meu irmão mais velho e eu, estávamos no encontro de JA e assistimos ao segundo tempo do jogo. Chorei naquele dia, sentindo-me miserável. Achei que Deus teria que me destruir. Pensei que tinha perdido para sempre o direito de ir ao céu. Aos 13 anos batizei-me e o meu conflito aumentou. Agora dizia para mim: você é um membro batizado, você não pode cometer mais tolices. Mas alguma coisa estava sempre errada na minha vida, mas eu não sabia precisar o quê. Cada vez mais orava e parecia que Deus estava muito longe. Parecia que Ele nunca tinha me ouvido. Estudava a Bíblia por dever. Aos 15 anos terminei de ler Mensagem aos Jovens e senti-me mais pecador do que nunca. Eu nunca iria para o céu, pensava. É impossível alcançar um tipo de vida assim. Só Deus sabe quantas vezes deitei-me na cama sozinho e renumerei meu desespero. Atormentava-me a ideia de um Deus sempre zangado, sempre pronto a me castigar, esperando sempre de mim o cumprimento de todas as suas normas. Quando concluí o 2º grau, passei a estudar a teologia e meu conflito adquiriu dimensões maiores. Você é um futuro pastor, você não pode errar mais, você tem que cumprir tudo. Muitas vezes me assaltou o pensamento de abandonar não só o curso, mas a igreja e o meu lar materno. Hoje dou graças a Deus porque de alguma maneira Ele não me deixou fazê-lo. Formei-me aos 21 anos. Era um grande sonho de minha mãe e o meu também. Mas em lugar de ser feliz, sentia-me angustiado. Deus, o que acontece comigo? Pensava. Porque essa sensação de que sempre estou errado, de que nada está certo, a resposta não vinha, mas o conflito aumentava. Agora você é um pastor, repetia para mim. Você tem que ser um exemplo para a igreja. Se alguém tem que cumprir todas as normas ao pé da letra, é você. Como foram tristes os primeiros anos do meu ministério. Não que eu fosse um pecador, não que eu fosse um grande pecador. Meus pecados poderiam ser chamados de suportáveis. Eram pequenos erros, mas eu sabia que para Deus não existe classificação de pecados. E isso me angustiava. O pior de tudo era que eu conhecia a doutrina de Cristo. Sabia de cor todas as doutrinas da igreja.
os mandamentos de cor, centenas de vezes de cor. Pregava de Jesus e voltava para casa triste, sempre com aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Deitava e levantava cada dia com as normas e os princípios na cabeça. Andava sempre pensando o que devia ou não fazer. A angústia não desaparecia. Deus foi muito bom comigo, porque, apesar de tudo, deu-me muitas almas para a sua igreja nesses primeiros anos de ministério. Aquela noite, lá no interior da mata, molhada e cheia de lama, entendi pela primeira vez o que acontecia comigo. Eu estava perdido em meio a uma amazônica de doutrinas, normas, leis e teologia. Perdido no meio da igreja. Olhei para um lado e para outro, onde estava o Jesus do qual eu pregava. Estava lá distante, atrás das nuvens. Na minha cabeça só havia teoria, normas e doutrina. Chorei como uma criança, porque me sentia sozinho. Eu conhecia um nome, não uma pessoa. Eu amava uma igreja e não amava o maravilhoso Senhor dessa igreja. Eu tinha comigo normas e regulamentos, mas não tinha Jesus. Naquela hora não precisava de normas, não precisava de doutrina, nem de uma igreja. Precisava de uma pessoa. Chorei aquela noite a tragédia de ter vivido sempre só, tentando sair do buraco e achar a trilha certa, mas acabando sempre na mesma situação, na lama e na desgraça. A chuva estava passando. Um milagre, disse em meu coração. Preciso de um milagre. Só um milagre poderá me tirar daqui. E comecei a gritar com todas as forças do meu ser. Na selva, quando alguém está perdido, tem que gritar. Se alguém ouvir seu grito, gritará por sua vez e assim ambos poderão se ajudar. De repente, pareceu-me ouvir uma voz distante. Gritei. Minha voz perdeu-se na imensidão da floresta e o vento me trouxe a resposta. Alguém estava gritando ao longe. Alguém estava lá. Continuei gritando e o grito foi se aproximando, cada vez mais e mais. Pude perceber os passos e depois ver a silhueta de alguém. Ao chegar perto de mim, vi seu rosto. Era um índio. Estendeu-me o braço, segurou-me a minha mão e puxou-me. Era uma mão forte, cheia de calos. Puxou-me com firmeza até chegar lá em cima. Quem é você? Perguntei. Não respondeu. Como você se chama? Silêncio. De onde você veio? A mesma resposta. Segurou-me o braço e começou a caminhar. Seus passos eram firmes. Em momento nenhum respondeu minhas perguntas. Andamos em silêncio algum tempo até chegarmos a um certo ponto. Lá embaixo havia luz. Era o lugar que estava procurando. Estava salvo. Deixei o índio e corri floresta abaixo. Escorreguei e caí. Novamente ele estendeu-me o braço, levantou-me e segurou-me até chegarmos à choupana de onde saía a luz. O irmão João apareceu com uma tocha acesa. Pastor, exclamou, o senhor veio a essa hora? Perdi a trilha, respondi, tirando a roupa molhada. Deitei-me perto do fogo e adormeci. Notei 3 coisas ao acordar na manhã de sábado. Minha roupa estava seca, perto do fogo, minha mochila estava um pouco mais além e havia mandioca para comer e chapo para beber. Minutos depois chegou o irmão João. Como foi que achou a trilha? Perguntou. Foi o índio, respondi. Qual índio? Aquele que estava comigo ontem quando cheguei. João olhou-me intrigado e disse, não tinha índio nenhum com o senhor. Eu não disse nada.
dei meia volta e desci até uma pequena cachoeira para me lavar. Ajoelhei-me, ouvindo a música da água ao cair e o canto dos pássaros, e disse em meu coração: Senhor Jesus, agora sei que não és uma doutrina, és uma pessoa maravilhosa. Como fui capaz de andar sozinho a vida toda? Ó Senhor, agora entendo por que não era feliz. Estava faltando tu. Quero amar-te, Senhor. Quero segurar sempre teu braço poderoso. Sei que sem ti estou perdido. Quero daqui para frente estar preso, estar preocupado só em enxergar a tua mão de amigo. Quero sentir-te ao meu lado, saber que não estás lá no céu, mas aqui comigo. Hoje entendo o que estava faltando. Estava faltando tu, Jesus querido. Desde aquele dia comecei a encarar a vida cristã não como uma pesada carga de normas, proibições e regulamentos, mas como uma maravilhosa esperança e experiência de caminhar ao lado de Jesus. As doutrinas começaram a ter vida para mim. Tudo que antes era opaco e sem cor começou a adquirir brilho. O maravilhoso brilho da felicidade. Nunca quis saber se aquele índio foi um índio verdadeiro ou um anjo. Não era isso que importava. Aquela noite aprendi a grande lição de minha vida. Sozinho seria sempre perdido, sempre angustiado, sempre infeliz. Precisava da ajuda de um amigo poderoso. Achei esse amigo em Jesus e por isso serei eternamente grato a ti, ó Deus. Amém.